Nós iniciamos estamos na terceira mensagem sobre a grande história. Vimos domingo passado que essa história ela se iniciou de forma boa, não é? Na verdade, de forma muito boa. Domingo passado eu falei só de coisa boa. E aí, para hoje, eu falei que hoje eu ia falar de coisa ruim. Você vê porque quis. Mas hoje a gente vai falar do que deu errado. Porque tudo se inicia de forma muito bom, não é? Deus criou o mundo de forma muito boa, tudo que Ele fez é muito bom. E Deus coloca o ser humano ali como seu súdito para desfrutar daquele lugar. Mas a gente descobre que Adão e Eva não estavam em um resort, né? Eles não estavam num hotel fazenda. Eles tinham uma missão a ser desenvolvida, foi o que a gente falou, que era cultivar, desenvolver a criação de Deus. A representar Deus, eles tinham a missão de representar o Senhor, este era o trabalho deles. Porém, este trabalho ele só poderia ser executado se Deus fosse o centro gravitacional da vida deles, se Deus continuasse sendo o marco de referência absoluto, coisa que a gente vai ver que não foi. Hoje a gente vai ver que domingo passado a gente falou de um início glorioso, mas que agora a gente cai em um presente desastroso. Eugene Peterson vai falar que nós estamos no entre o início, a gente não está no muito bom, quando foi criado, também não está no fim, que é glorioso, que é novos céus, nova terra, a gente está no meio, e ele chama esse meio de confusão. Nós estamos no meio da confusão. Ou, como Paulo trouxe o termo, alguns domingos atrás, a gente está no meio do moído, né? No nordestinês, no meio do moído cósmico. Você está neste momento da sua vida, nós estamos aqui. E este sermão trata sobre isso. Nós vamos falar sobre o ato 2 da grande história. O ato 2 que vai nos ajudar a responder a pergunta, o que deu de errado? Não é? O que deu de errado nesse mundo? E essa pergunta não é só crente que faz, todo mundo faz essa pergunta e todo mundo tem uma resposta para essa pergunta. O que deu de errado? E eu quero olhar nas escrituras e olhar na grande história a resposta para essa pergunta, que eu acredito que você saiba, e como que essa resposta condiciona a nossa vida. Então eu peço para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o relato aí da queda, e eu quero ler do verso 1 até o verso 13 por enquanto. A palavra do Senhor diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. E neste relato triste, que marca a nossa vida, que Ele possa falar aos nossos corações
e nos transformar para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quero iniciar aqui nesse relato tão conhecido pela primeira cena que a gente pode observar. A primeira cena que nos mostra a tentação que abalou o reino. Deus fez um reino para si. Deus colocou súditos. Deus é o grande rei. Mas então começa uma cena onde a tentação que abala todo o reino. Perceba, o início desse relato começa com uma dúvida. Uma dúvida surge. Uma dúvida que a serpente joga para Eva. Com a pergunta: foi isto mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo? Se você perceber aqui no texto, até então, em momento algum, Eva cogitou a possibilidade de desconfiar acerca do que Deus fala. Eva não estava questionando isso. Eva, em momento algum, pensou em questionar até então a palavra de Deus. Mas agora surge uma dúvida. Deus para Eva era a verdade absoluta. Não tem como que eu vou questionar dele? Ele é a verdade absoluta. Logo, se ele é a verdade absoluta, ele é a autoridade absoluta. Com esta dúvida que surge agora, as coisas começarão a desmoronar, inclusive a confiança e obediência acerca da autoridade de Deus. E não era uma dúvida honesta. Convenhamos, a gente sabe, Eva sabia o que Deus disse, e a serpente também sabia o que Deus disse. A ideia era implantar uma dúvida no coração de Eva. Uma dúvida que desaguaria na desconfiança do caráter de Deus, acerca do caráter de Deus. A serpente, ela é muito sutil, ela é astúcia, né? Ela não começa aqui falando tudo e negando o que Deus disse. Não, a estratégia dela é outra. Ela começa de forma sutil, distorcendo o que Deus disse. Ela vai mudar a ênfase. Gênesis capítulo 2, 16, a gente vê que Deus falou para Adão e Eva: olha, aproveitem, comam de tudo que tem aqui no Éden. Aproveitem de tudo, desbravem, vão saborear as belezas que tem aqui, vão contemplar tudo, é tanta coisa. Apenas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De resto, desfrutem. A ordem de Deus tem uma ênfase totalmente positiva. Era positivo, para desfrute. O que Satanás faz? Satanás vai mudar a ênfase. A serpente aqui, que a gente vê no decorrer da Bíblia, que era Satanás, ela muda a ênfase da ordem de Deus, tornando a ênfase como negativa, na sua proibição. Vocês não podem comer de nada daqui. Interessante que essa semana viralizou um vídeo de um cara, que era do meio gospel e agora não é mais. Ele virou um grande crítico, e aí ele falando que Jesus não traz felicidade. Pelo contrário, Deus, aquilo que você tem como felicidade, Deus te tira. E aí ele fala que é da religião que ele está falando, mas no final é a mágoa dele contra o próprio Criador. E ele fala, não, se você... Deus vai tirar a sua alegria. Por exemplo, Deus vai falar que é pecado usar droga, Deus vai falar que é pecado a balada, Deus vai falar que é pecado o sexo ilícito, Deus vai falar que é pecado as coisas que te traz felicidade. Jesus não te traz alegria. Deus é pintado aqui como o desmancha-prazeres cósmico, não é? Ele é o estraga-prazer da festa. Olhando para este cara, eu percebo que ele caiu na mentira da serpente. Assim como Eva. Infelizmente, Eva comprou a mentira da serpente. E olha que a resposta dela, a princípio, está ok. Olhe comigo o versículo 2. Ela responde de forma certa. Ela responde para a serpente: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Até aqui está tudo bem. Até aqui, isso aí, Eva, muito bem. Porém, a gente vai ver que Eva, ela não estava seguindo, ela não estava se apegando àquilo que de fato Deus havia dito. Ela esqueceu de interpretar a palavra de Deus da forma correta. E quando você não interpreta a palavra de Deus da forma correta, você está em um caminho muito perigoso. Você se encontra em um caminho muito perigoso. É o que Eva acaba fazendo. Ela diz que Deus falou para não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí ela vai acrescentar algo. Nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Mas se você olhar a narrativa, quando Deus dá as ordens, Deus não fala sobre tocar ou não na árvore.
Eva, ela acrescenta algo a mais aqui, que Deus nunca falou. Eva age como uma religiosa, como um religioso, sabe? Que coloca um monte de ordens as quais Deus nunca falou. Não, você não pode fazer isso. Tatuagem é do pecado. Cortar o cabelo não pode. Jogar bola não pode. Isso não pode, não pode. Isso é pecado, é pecado. Geralmente, num discurso religioso assim, quando alguém cai na religiosidade assim, geralmente ela não cumpre nem o que ela está falando e ela deixa de cumprir as ordens que Deus disse. Até as ordens que Deus falou, ela acaba não cumprindo também. E é o que acontece com Eva. Eva tenta colocar uma cerca que Deus não colocou e ela vai furar até as que Deus colocou. Eu imagino aqui de forma bem hipotética, né? Eu imagino a serpente olhando para Eva e talvez pensando, opa, checkmate. Há uma dúvida aí, há uma confusão no que Deus falou. Agora eu vou para o meu próximo ataque. E a serpente vem para outro ataque. Agora ela não mais vai distorcer o que Deus disse. Agora sim, ela vai negar o que Deus disse. Ela disse a serpente, versículo 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Certamente vocês não vão morrer. Ela está olhando para Eva e dizendo, Eva, o que é isso? Que papo é esse? Para com essa religiosidade, Eva. Essa religiosidade de querer seguir a palavra de Deus, de querer confiar e obedecer a palavra de Deus de forma tão rígida. Que coisa fanática é essa? É lógico que vocês não vão morrer. É justo, é plausível o desejo que você tem de comer desse fruto. Qual é o problema? Nós vemos aqui que o pecado é uma crença na mentira. Assim como foi, ainda continua sendo. Quando nós escolhemos o pecado, nós estamos acreditando em uma mentira. Nós estamos falando para Deus, Deus, eu não confio no que o Senhor está falando, eu acredito que isso vai me trazer prazer, é isso que vai me encher, viver dessa forma vai me dar sentido. Não é o que o Senhor está falando. É uma crença e uma mentira que acontece com Eva. E a serpente agora no seu ataque, ela vai intensificar, mostrar que na verdade você não vai morrer como Deus falou, não vai ter essa consequência, pelo contrário, vai acontecer algo maravilhoso na sua vida, que é o versículo 5. A serpente diz, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, o rei criador agora se encontra no banco dos réus da criatura, porque agora ele está sendo acusado de egoísta. Este Deus aí, ele está escondendo o jogo. Ele não quer te ver livre de verdade. Ele está fingindo, Eva, vocês precisam se libertar. Vocês precisam, e a ideia aqui do bem e do mal, conhecimento, bem e do mal, é de autonomia. Uma palavrinha aí que é composta por duas palavras no grego. Autos, que é si mesmo, e nomos, lei. Autonomia significa escolher por si mesmo como fonte para determinar o que é certo e o que é errado. Não confiar na palavra de Deus. Eva, se você escolher esse caminho, você vai decidir o que é certo e o que é errado. É você que vai determinar as coisas. O crivo de decisão, o crivo para avaliar qualquer proposição nesta vida, não parte de Deus mais. Não parte da palavra que Deus fala, parte de você. Você que decide. Você pode chegar na Bíblia hoje e ler o que você acha legal, conveniente. E o que você não acha, você não concorda. Você não pratica, você não leva em consideração. Por quê? O que importa é o que você acha, o que você pensa. O que importa é a sua razão. Neste movimento, a palavra de Deus não é mais autoridade. Que a autoridade é a razão do homem. Eu que decido o que eu acredito ou não. Alguém assumiu o lugar aí de autoridade. E veja, Satanás, ele não está propondo aqui, de forma descarada, uma troca de lealdade. Ele não está falando assim, olha, deixem de ser leais a este Deus e sejam leais a mim. Devotem a lealdade a mim. Não. O que Satanás está fazendo é, vocês acham mesmo que vocês precisam considerar tanto o que ele fala? Por que vocês não seguem o que está no coração de vocês? Não há esse desejo no seu coração, Eva?
não há essa vontade de conhecer algo. Por que você vai ficar tão presa nisso? Escute o seu coração, se te faz feliz, se você está sendo sincero, sincera, se você é sincero com você mesmo, e você acha que está certo, faça. Por que essa neura? Por que tudo isso? Siga o seu coração, siga o seu coração. O convite aqui está sendo para Eva assumir e aceitar os seus desejos. E aí acontece um passe de mágica, onde Eva se encanta. Eva agora se encanta com a ideia de assemelhar sem depender. Quer dizer que eu posso me assemelhar a Deus, ser agora aquela que diz o que é certo e o que é errado, e sem depender de Deus. Porque lembra, para o que o ser humano foi criado? O ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança conforme Deus, não é? E isso envolvia dependência. Enquanto eu dependo de Deus, eu me pareço com Deus. Mas agora eu não preciso mais de dependência. Eu posso assemelhar sem precisar obedecer a Deus. Este é um caminho que está sendo tomado aqui, um caminho que vai levar à morte, um caminho onde Eva olha para a situação e fala assim, opa, eu não sou mais representante de Deus, eu posso ser Deus, sou eu que dito as coisas. Adão olha para a situação e pensa da mesma forma, e a gente sabe que no final das contas, quem sai ganhando com tudo isso é a serpente. Porque no final das contas, há sim uma troca de lealdade aqui, uma transferência de lealdade. O ser humano pode achar que não. Não, eu segui meu coração. Mas na verdade ele está seguindo o conselho da serpente. E aí a gente entra na segunda cena, triste cena. A queda que destronou o homem. Em Salmos o homem é chamado, a humanidade é conhecida como a coroa da criação de Deus. E nesta cena agora, nós temos a queda que destrona este homem. Então, olhe comigo o versículo 6. Um versículo muito conhecido. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aqui estão as descrições do que é pecado. Como o pecado age, a tentação age. Pareceu agradável, olha para aquilo ali, não parece que tem nada de ruim, é agradável aquilo. É atraente, faz brilhar os olhos. Diante de toda a criação que é muito boa, aquilo chama mais atenção do que qualquer outra coisa. E além disso, propõe ali, aquele fruto propõe uma satisfação plena, sem Deus. Eu não preciso de Deus para me satisfazer. Este é o pecado aqui relatado. E aqui é o marco para toda a humanidade. Romanos 5:12, o apóstolo Paulo vai falar que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou por meio de um homem, e agora todos nós pecamos. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, longes, nós estamos agora de Deus, da glória de Deus. Essa situação. Pecado não é apenas aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo. Pecado não é só isso. Pecado agora é uma situação, é uma condição que nós nascemos. Felipe, meu filho que está na barriga da Nayara, que está prestes a nascer, ele já vem com esse problema de fábrica, já vem com defeito de fábrica. Em seu DNA está o pecado, porque todos nós nascemos nessa realidade caída. Calvino vai falar que o pecado não é simplesmente um nome para os atos perversos que cometemos. Antes, é a direção e a inclinação da própria natureza humana em sua condição decaída. Não tem para onde fugir. Todos nós caímos nisso. Todos nós. Adão e Eva, eles deveriam cuidar, guardar, servir, desenvolver o jardim, proteger da serpente. Mas eles não levam a sério a responsabilidade deles. Você entendeu que aqui não é apenas um convite para quebrar uma regra de Deus que está acontecendo? Às vezes a gente pensa isso, né? O que aconteceu lá?
Não, quebrou uma regra. Deus falou que não pode, ele foi e fez, e aí quebrou uma regra, e foi isso o pecado primeiro aí. Mas não, é algo mais grave. O negócio aqui é mais infeliz, mais detestável. Era uma revolução aqui. A ideia era tirar Deus da equação, tirar ou rejeitar o caráter de Deus como marco referencial da vida. A ideia é trocar de senhorio. Este Deus que é o Criador, Ele não é meu Senhor mais. Eu não o considero como Senhor. Quem me guia é o meu próprio coração. Quem me guia é minha própria mente. Eu sou o Senhor da minha história. Eu sou. E no final das contas, a serpente está ali ganhando. Quero abrir um parênteses aqui, porque eu sei que tem aqueles irmãos que são da ala dos curiosos. E que talvez já teve essa pergunta na cabeça. Por que carga d'águas Deus colocou uma árvore proibida no jardim, de forma visível, não é? Por que Deus colocou essa árvore no jardim do Éden? Por quê? Já estamos falando de pecado, eu vou confessar um dos meus pecados. Eu tenho um sério problema com doce. E está aqui Nayara que nunca me deixaria mentir, porque este é um dos motivos que gera algumas boas conversas lá em casa. Eu não tenho habilidade emocional e falta vergonha na cara para conseguir deixar um doce por muito tempo lá em casa. Se tem um doce na geladeira, há um exercício muito grande na minha cabeça para conseguir não comê-lo. E talvez aconteça com você aí, que se identifica comigo, com esse pecado. Lá em casa acontece um fenômeno que envolve a minha esposa, que ela é usada por Deus para tratar meu coração através eu ia falar provocação, mas não é provocação, é provação. Porque ela ganha ou ela tem um doce e ela coloca na geladeira. O meu doce não fica na geladeira por mais de um dia. E o dela fica. E na minha cabeça passam-se anos com aquele doce, porque toda hora eu abro a geladeira e está lá. E aí o que acontece? Ontem aconteceu isso. No dia que eu vou comer o doce, eu vou e pego o doce. Eu já estava numa luta interna há muito tempo. Eu pego o doce, eu não consigo, era atraente. Eu pego o fruto, mesmo sabendo da consequência que viria. E eu como do fruto, eu como o doce. O que acontece? No mesmo dia, vem Nayara e fala, cadê o doce que estava na geladeira? Cadê aquele chocolate que estava lá, que eu tinha guardado? E é sempre de forma incrível, porque é sempre naquele dia que ela tinha se programado para assistir um capítulo de uma série e comer aquele bendito, maldito doce. E aí estou eu novamente enroscado, como estive ontem. Aí por que Deus colocou um chocolate no meio do jardim, sabendo que o ser humano gosta de chocolate? Que o ser humano ia querer aquele maldito chocolate. De uma forma simples, aqui há muito debate em cima disso, mas de uma forma simples, nós podemos ver que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, e temos características, como por exemplo o amor. Deus colocou em nós a possibilidade de amar e obedecer até. E amor e obediência só são legítimos quando são atos voluntários, não é? Você ama alguém de forma obrigada? Se você ama a sua esposa de forma obrigada, eu só amo porque eu tenho que amar, fazer o quê? Eu sou obrigado a amar. Isso é ilegítimo, não é? Não é um amor, não é amor. De alguma forma, esta árvore talvez traga a lembrança para o ser humano ali da sua total dependência de Deus. Da sua total dependência de decidir em amar ou não amar a Deus. Deus é tão bondoso, Deus é tão infinito em sua graça que Ele cria um ser humano e ainda colocou ali no Éden a possibilidade de amá-lo ou escolher não amar. A árvore é um lembrete de que o ser humano é um ser formado por adoração. E adorar é escolher algo e renunciar a outra coisa. Se eu escolho amar, adorar Jesus, eu estou escolhendo não adorar minha família, eu estou escolhendo não adorar meu trabalho, estou escolhendo não adorar o meu dinheiro. A adoração envolve uma renúncia. E aquela árvore estava ali o tempo todo mostrando para Eva e Adão, vocês são criaturas. Adão, você é uma criatura, você não é criador.
Você não está sobre tudo. Você precisa tomar uma decisão diariamente em escolher estar com o Criador. E que é o que eles não escolhem. Adão e Eva não escolheram isso. E aí vem o verso 7, que acontece. Olhe comigo o verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Certamente morrerás. Esta morte aqui envolve vários fatores, tanto a morte espiritual, morte física, morte eterna, mas aqui o que nós vemos é que algo neles, de fato, morre. Morre a percepção de si, morre a percepção do relacionamento com o outro, não é? Agora é um atacando o outro. Na verdade, um dos resultados inevitáveis da culpa e da vergonha sempre é a autojustificação, que é o que eles começam a fazer. Não fui eu, não, que eles vão fazer. Não, mas foi ela, não, mas ela foi a serpente. No final, o que eles estão falando foi o Senhor. Foi o Senhor, a culpa é sua, porque o Senhor colocou essa mulher, mas o Senhor que fez a serpente. A autojustificação, não sou eu. Aqui já dá para descobrir, acredito que você consiga responder, o que deu de errado no mundo, não é? O que deu errado nesse mundo? Carson, no seu livro Deus Presente, ele vai comentar ali o que aconteceu no século XX, uma situação, quando o pessoal, os editores do jornal Times de Londres, juntaram alguns escritores eminentes da época, escritores importantes, para contribuírem em um artigo que levava o título "O que há de errado com o mundo?". E eles tinham que responder, o que há de errado com o mundo? Então tiveram várias respostas bem elaboradas, e teve um que respondeu também, o nome dele é Chesterton, um grande homem aí na fé cristã, e ele respondeu, a carta dele foi: "Prezados senhores, eu, cordialmente, Gilbert Keith Chesterton". A resposta de Chesterton para o que deu errado no mundo é: eu sou o problema. O que habita em mim, o que deu errado no mundo está dentro de mim. É este pecado, é esta situação de pecado que todo ser humano se encontra. Porque Deus deixou de ser um marco de referência da humanidade, ela imediatamente se aliena dela mesma, até a sua própria nudez, ela atribui vergonha a isso, porque Deus deixou de ser um marco de referência, ela se aliena do outro, o outro agora é motivo de briga, porque Deus deixou de ser um marco de referência, ela se aliena da criação e até do Criador, ela se aliena de tudo. Um problema está em mim, o problema está agora em Adão, em Eva, está dentro. Veja, o salto que eles tentaram foi muito grande, não é? O salto que eles tentaram dar era de se tornarem Deus. Esta era a ambição. Mas assim como o salto foi muito grande, a queda foi pior ainda. Porque ao tentar ser o que eles não eram, eles se tornaram agora menos do que eles eram. Que eles caíram da condição que eles tinham. Eles não alcançaram o que eles queriam e perderam aquilo que eles tinham. Que salto grande, mas que queda gigantesca. Saíram da liberdade que tinham de andar com o Criador, de viver com o Criador, para uma escravidão da alma com o objeto desejado. Da liberdade para a escravidão. Agora, escravos do objeto tão desejado. Quando eu leio Gênesis 3, eu penso nessa queda, eu penso nesse objeto que é o pecado, que é venerado e ali atraído pela sua alma. Eu não consigo deixar de lembrar de uma figura da literatura, que é o Sméagol. Quem conhece o Sméagol aí? Sméagol é um personagem do Senhor dos Anéis. Ele era um hobbit, um tipo ser humano normal, tudo normalzinho, igual aos outros, estava tudo bem. Só que aí ele se depara com este anel, o anel que foi feito pelo satanásão lá da série, né? E ele, brilha os olhos dele, ele vê como atraente aquilo poderia dar satisfação para ele, e ele pega aquilo, ele mata o seu primo que estava do lado, e ele começa a usá-lo, possui aquele anel, e aquilo é tudo para ele, dá poder para ele, mas ele não percebe que com o passar do tempo ele começa a ser definhado.
Se você já viu a imagem de Sméagol, dá pesadelo para alguns, não é? Fica um bicho feio, esquisito, um bicho das sombras. Um ser desumanizado ali, ou robotizado, sei lá. Ele fica totalmente desconfigurado, porque o objeto de tão desejo dele, o objeto que ele possui, agora na verdade começa a possuí-lo. O objeto possuiu ele, ele se tornou um escravo do pecado, a ponto de morrer por conta disso. A gente olha para o Sméagol e vê aquela coisa feia, aquele bicho feio, mas na verdade, ele às vezes é o espelho do ser humano. Ele é o espelho do ser humano que se viu agora escravizado pelo seu desejo e que vive em busca do seu desejo e está cada vez mais desumanizado, mais feio, deixando de ser imagem e semelhança para ser algo esquisito, algo perturbador. É a escravidão. E essa maldade, ela não acaba ali em Gênesis. Você sabe muito bem, né? Depois do relato da queda, a gente tem logo depois um homicídio entre irmãos. E aí depois tem uma briga de uma galera que quer ser maior que Deus. Aí tem um irmão que é jogado como escravo, vendido, que os irmãos com inveja tentam matar. Aí tem uma mulher que tenta possuir ele sexualmente, porque não conseguir, mente e quer a desgraça de um, e tudo isso. E olha que eu estou só em Gênesis, só no começo. Tanta coisa que vem pela frente na realidade desse mundo caído. E o que a gente percebe é que nós necessitamos de salvação. Nós precisamos de um Salvador. Eu quero chegar aqui então à terceira cena, onde o juízo sentencia a terra. O juízo do alto rei vai sentenciar toda a terra. Olha comigo o versículo 16. Deus está dando a sentença aqui para cada um agora. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aqui só uma observação, a gente vai continuar lendo. Essa ideia de seu desejo será para o seu marido, na verdade envolve um contraste. Seu desejo será contra o do seu marido. Você não vai concordar com o seu marido. Você não vai combinar. Você vai achar ruim o que ele fala. Você não vai querer ser submissa no sentido de caminhar junto. Não. E o marido, ele vai querer dominar com a força. Aqui, meu irmão, se você tinha alguma dúvida da raiz do feminismo, está aqui, tá certo? Se alguém te perguntar uma vez, você responde lá na prova. Qual que é a raiz do feminismo? Aonde surgiu o feminismo? Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Assim como o machismo também. O machismo está aqui. Toda a deturpação do homem, da mulher, do seu relacionamento se encontra aqui, tá certo? Não é na filosofia da galera que não tem nada o que fazer. É aqui. E versículo 17 continua. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aqui também é a raiz, o início da sua preguiça de não querer trabalhar. Aqui que está a resposta. Da sua procrastinação. Não consigo, eu quero fazer, mas não faço. Está aqui o início de tudo. E olha, o trabalho não é uma maldição, tá certo? O trabalho vem antes da queda. Isso quer dizer que na nova criação você vai trabalhar, amém? Ou você está achando que é comer pão de queijo lá, assistindo Netflix e nem aí para nada eternamente? Não, você vai trabalhar. E para a glória de Deus, porque o trabalho é bênção. Mas por que você fica com ansiedade? Eu estou com ansiedade porque eu não quero trabalhar, é um ambiente hostil. Na verdade, às vezes está fugindo do trabalho, né? Não quero, não me encontro. Tudo isso começou aqui na queda. Quando o trabalho agora vai ser uma dificuldade. Cultivar agora vai ser difícil. E aí, por fim, talvez o pior de todos os juízos, versículo 23. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Agora, o homem é afastado. O juízo do rei veio. O rei julgou. Agora o homem se encontra em um contexto de dores e sofrimento. Há uma ruptura aqui entre céu e terra. Deus não se relaciona mais. Deus não estaria mais ali com a sua criação, vivendo como era antigamente.
as coisas mudaram um pouco aqui. Espera que meu celular começou a falar do nada aqui. Isso envolve todos nós. Fica a lição de casa aí para você ler Romanos capítulo 1. Leia a partir do verso 18 talvez, e você vai ver o tanto que te envolve, o tanto que envolve todos nós. Aponto no versículo 24 de Romanos, Deus, é uma frase de Paulo que é pesada. No final, a fala é, Deus os entregou. Os entregou a quem? A si mesmos. Deus entregou a imoralidade, a mentira, ao roubo, ao engano, à homossexualidade. Deus os entregou. Isso tudo não é motivo da ira de Deus. Isso tudo é consequência da ira de Deus. É como se a maior punição que possa existir, que vem da parte de Deus, é quando Ele tira a cerca. Ele fala assim, ok, você quer viver conforme você deseja viver, então vá, viva. Seja o Senhor de si mesmo. E aí vem todas as consequências que Romanos vai descrever, entre outros textos. Uma desgraça atrás de desgraça. Isso é consequência do homem que não escolheu a Deus. O homem que foi chamado a viver uma vida plena. O que é vida no Éden? Vida ali é sinônimo de shalom, de estar com Deus, desfrutar da presença de Deus e aproveitar da criação, ter Deus ali diariamente no seu relacionamento, olhar para as coisas entendendo pelo sentido do que você é feito para representar o seu Criador, você é o súdito do rei. O ser humano foi chamado a esta vida. Porém, a partir de agora, o reino foi corrompido e o homem se acostuma agora a chamar de vida aquilo que na verdade é sobrevivência no meio da morte. Você e eu estamos em uma sobrevivência no meio da morte aqui. Este mundo, ele é um mundo caído, numa realidade caída. Há aspectos muito bons, porque é a graça comum de Deus, senão já era. Mas estamos num mundo caído. Você sabe disso. Você lida com seus pecados, que te atrapalham muito. Você lida com o pecado do outro, que te atrapalha demais. Você lida com o pecado, as consequências do pecado na criação, na natureza. Vivemos em um contexto, em um cenário triste. Numa sina em busca do que é transcendente agora. O homem está em busca de encher o seu coração daquilo que se esvaziou. Eu quero encher daquilo que talvez tenha saudade lá do Éden, mas o homem está nesta queda, a queda foi tão grande que o GPS quebrou. E ele não sabe mais aonde preencher a sua satisfação de uma transcendência. Aí por isso que você vê gente idolatrando partido político, vê gente idolatrando time de futebol, vê gente idolatrando a amizade, casamento. Essa idolatria pegou todo mundo, porque o GPS quebrou. A gente está em busca de sentido e significado que não vem de Deus. Esta situação. Falei para você que hoje a gente fala de coisa ruim, né? Infelizmente, essa situação do homem. O texto nos aponta isso. Mas, eu acho que você já foi em algum filme que tem cena pós-crédito. Você já foi? Dá uma raivinha, né? Porque você tem que ficar esperando lá o negócio passar. E às vezes eu já perdi algumas porque desavisado. Marvel lá, né? Você espera, passar. Tá. E aí quando vem a cena pós-crédito, você fala, então tem continuação. Então fulaninho vai ter uma continuação ali, aí você se empolga para assistir o próximo filme. E há uma cena pós-crédito aqui. E a cena pós-crédito que a gente tem, graças a Deus, é que existe uma promessa do rei. Em meio a tudo isso, existe uma promessa do rei. Gênesis 3:15. Leia comigo a cena do pós-crédito aí. Gênesis 3:15. Quando Deus dá a sentença para a serpente, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quer fazer um estudo na sua Bíblia sobre a grande história? Comece estudando esse versículo, e vá em todo o Antigo Testamento para desbravar quem é este prometido que vai pisar na cabeça da serpente. E você vai descobrir que a sua Bíblia no Antigo Testamento se fecha em Malaquias com a esperança do sol da justiça e abre finalmente no Novo Testamento com a boa notícia que o descendente da mulher chegou. Graças a Deus, a história não acabou antes de Gênesis 3:15.
Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, que em Adão se iniciou o reino de morte, mas em Cristo há o reino da vida, ao reinado da vida. Nós podemos ter essa esperança e essa alegria, que mesmo em meio ao juízo e à punição de Deus, que convenhamos, totalmente justa essa punição, não é? A não ser que você seja meio louco e acredite que você não tenha problema, que você não tenha pecado. Ah não, Deus não precisava fazer tudo isso, né? Pegou pesado demais. Se você tem alguma dificuldade de compreensão, talvez você pense assim, mas se não, naturalmente você vai reconhecer, poxa, nada mais justo que ele fez. Mas sabe o que a gente descobre mesmo diante do juízo deste grande rei? É que o nosso Deus não destrói rebeldes. Ele decidiu não destruir os rebeldes. Gênesis 3, 21 nos mostra que Deus olha para o homem e vê talvez aquela imagem páfia, aquela imagem tosca do homem e da mulher com umas plantinhas tentando se cobrir. E o que Deus faz? Deus os cobre com uma veste de pele. Ou seja, houve sacrifício, houve derramamento de sangue no Éden. Um animal precisou morrer, um animal inocente precisou morrer, para que o homem e a mulher fossem cobertos, porque a vergonha deles era grande, eles precisavam disso. Deus não falou para eles, ei, para com isso, tira essa roupinha aí de planta, e pede desculpa um para o outro, pede desculpa para mim, está tudo bem, vamos seguir a vida, já era. Deus não fez isso. Deus não poderia fazer isso, sabe por quê? Porque não há caminho de volta quando a gente fala sobre pecado, não há caminho de volta. Se uma pessoa rouba, se ela mente, se ela trai, ela pode pedir perdão na traição e restaurar a aliança, ela pode devolver o que roubou, ela pode pedir desculpa pela mentira e contar a verdade, mas nada disso apaga a mancha que fica no ser dela. Não tem como, não tem caminho de volta contra pecado. Você não tem um caminho de volta por conta dos seus pecados. Na Bíblia só existe um caminho que é para frente, e esse caminho é para a cruz. Só existe um caminho para resolver sua vida, que é a cruz. Não existe caminho de volta. Você não é mais inocente. Você não tem como ser inocente. Por isso que Deus decidiu cobrir o ser humano com algo mais durável. E aquele sacrifício, você sabe muito bem, é um sinal do que o João Batista vai falar em João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício que está apontando, não dá certo essa roupinha aí, não dá certo se esconder, o problema está feito, você está em problema, nós estamos complicados. Existe só uma saída, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só existe essa saída. Na narrativa mais sombria da história, onde há uma revolução diabólica entre o Criador, entre o Deus bom, na narrativa mais triste, constrangedoramente, nós somos marcados pelo amor de Deus. O rei soberano, lembre-se, ele é rei soberano por poder e por direito. Ele é o déspota, ele não te pede, não está perguntando a sua opinião. Ele é o Deus soberano, ele poderia simplesmente esmagar todo mundo e acabou, e segue a vida. Deixa quieto isso daí, esse plano aí. Mas este Deus, que é rei soberano, sabe o que ele faz? Ele decide chamar o homem a um diálogo. Olha que loucura. Ele vai falar, Adão, onde você está? O que você fez? O que você fez? Ele chama ao diálogo. Eu faço essa pergunta para você hoje. Onde você está? E essa pergunta, ela confronta, porque não tem como escapar. Se você é uma pessoa que faz bobeira na vida, e aí Deus chega para você, através, às vezes até de um amigo, cara, o que você fez? Por que você fez isso? O que você fez, cara? Não tem mais, não adianta ficar na desculpinha, você vai ter que falar, eu fiz isso. Deus chama ao diálogo. Eu sei que o pecado trouxe muito problema, né? Na nossa existência horizontal aqui. De Auschwitz a um abuso sexual, é só problema, e problemas graves. Mas a pessoa mais ofendida aqui é Deus. A pessoa mais ofendida é Deus. Por isso, você precisa, o remédio que você tem envolve a reconciliação com esse Deus. Se reconciliar, ter paz com Deus. Por isso você precisa de alguém para te salvar. Por isso você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus.
Eu preciso de Jesus. Nós nos dividimos aqui, certo? Entre aqueles que, olhando tudo isso, não vão tentar se auto-justificar e vão, tá bom, eu preciso de salvação. Eu confesso, eu sou isso. Eu sou marcado pela maldade e corrupção, meu coração é sujo. É isso que está no meu DNA, eu preciso de salvação, eu preciso de Jesus. Por isso eu te faço essas 3 perguntinhas finais aqui. Você já reconheceu a maldade que há em você? Ou você ainda está nesse conto aí da Alice? Você acha que não é bem assim? Há aqui a maioria daqueles que já reconheceram a maldade e encontraram um Salvador. Você já fez isso? Outra pergunta, quem é o Senhor da sua vida? Quem tem falado que é certo e que é errado para você? Você tem escutado a palavra de Deus? Ou você tem decidido pela sua cabeça porque você acha que talvez você está caindo na mentira da serpente? Nós não somos autônomos. Você não foi criado para ser autônomo. Nós precisamos ouvir de Deus o que Ele quer para nós. Por fim, você já teve vergonha do pecado? Você já teve vergonha do que você fez, do seu pecado? Já teve? Eu espero que você já tenha passado por isso. Espero que você já tenha tido muita vergonha do seu pecado. E você já tentou se esconder? Né? Se esconder tantas justificativas. Não, é que é meu emocional, é o meu perfil, eu sou colérico, por isso que eu faço isso. Tantas bobeiras. E você tenta se justificar de tantas formas. Não, mas é que foi a fulana. Se não fosse a fulana, meu casamento teria dado certo. Não, porque isso e aquilo. Não, mas eu só fiz isso porque a gente estava passando perrengue, e aí eu tive que tomar essa decisão mesmo. Está na hora de, como um filho, parar, ficar quieto. Só responde ao Senhor, o que você fez? Onde você está, cara? Onde você está? A salvação. Glória a Deus, porque a nossa história é marcada pela grande história da redenção. E a história não terminou no reino da morte, mas sim na vida. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua rica e santa palavra. E, Senhor, nos ajude, Pai, a ouvir a Tua palavra como nada do que a gente escute, Pai. A Sua palavra venha ter supremacia em nossos ouvidos. Eu venha dar mais valor no que o Senhor diz do que o que eu penso, do que o meu amigo, do que alguém pensa. Não importa o que o Senhor diz. Importa ouvir a Tua voz e obedecer. Ouvir a Tua voz e reconhecer a vida que há em Ti, a verdadeira vida. Senhor, toma os nossos corações pela Tua misericórdia. E eu oro, Deus, para que se há alguém aqui que no seu coração ainda não confessou, não se entregou a este grande amor que poderia ter ali nos dispensado, mas não, decidiu nos amar e nos limpar. Senhor, se há alguém aqui que precisa reconhecer Jesus como Salvador e Senhor, que este coração se dobre agora, se quebrante, faça isso, faça no seu mais íntimo ser, na mais seriedade que possa ter, reconhecendo de fato que Jesus Cristo, Ele é o único caminho que traz a vida para o nosso pior problema, que é o nosso distanciamento de Deus. Nos ajude, Pai, para aqueles que já confessaram, a viver uma vida que proclame isso e que testemunhe isso de fato. Que a gente venha te ouvir e viver gratos pela Tua graça misericordiosa, que nos salvou com um incrível amor e nos deu nova vida. É nossa oração, gratos pela grande história que nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém.